Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Tchau, está bem, graças a Deus. Como foi a Páscoa? Bem? Que bom, a minha também. Bem, hoje vamos começar nossa videoaula 4 de História, capítulo 4, página 38. Pega aí o seu livrinho e vamos abrir aí na página 38. Nós vamos falar sobre os africanos escravizados. Na última aula, no fim do capítulo 3, nós falamos sobre o engenho de açúcar e vimos que quem trabalhava nele eram escravos, africanos, negros trazidos da África. E nós vamos dar continuidade nesse assunto hoje, no capítulo 4. E logo na primeira página aí do capítulo 4, aqui a página 38, tem um quadro que mostra desde o ano de 1501 até 1875 quantos escravos foram trazidos para o Brasil. E lá em cima, no início do texto, o autor começa dizendo assim: entre os séculos 16 e 19, milhões de africanos foram trazidos à América como escravizados. Eles eram vendidos, trocados, alugados, emprestados ou confiscados por comerciantes ou autoridades do governo. Essas pessoas foram transformadas em mercadorias. Bem, durante todo esse período de escravidão que nós vamos estudar, que existiu no Brasil, os seres humanos, os africanos, homens, mulheres, crianças que foram trazidos da África para a América, para especificamente o Brasil, que é onde moramos, habitamos e estamos estudando sobre a colonização do Brasil. Eles foram, durante todo esse tempo, considerados mercadorias. Eles eram vendidos, como você chega numa loja e compra qualquer objeto, qualquer coisa que você venha precisar. Bem, nesse quadro aqui, mostra em todos os períodos. E tem uma pergunta aí que fala assim, em que período chegou o maior número de escravizados no Brasil? Se você observar com atenção, você vai ver que foi no período de 1801 até 1850. O Brasil teve o maior número de entrada de escravos. No período de 1501 a 1875, quais foram as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil? Bem, nós já conhecemos duas. A primeira começou com a exploração do pau-brasil, Depois veio a cana-de-açúcar, o cultivo e a produção do açúcar. Mais à frente na história, nós ainda vamos ver, vai ter o período da mineração, onde os portugueses vão encontrar a riqueza do ouro no solo brasileiro. E logo em seguida vai ter o cultivo do café. Então os escravizados, os negros africanos vieram como escravos para trabalhar nessas áreas da economia do Brasil. Em sua opinião, por que os europeus escravizaram milhões de africanos? O que você acha da situação enfrentada pelas populações do continente africano nessa época? Então essa pergunta é uma pergunta para você pensar. De acordo com o que nós fomos estudando, nós fomos lendo e conhecendo um pouquinho sobre esse povo, você para depois e analise, por que eles escolheram escravizar os africanos, como eram as condições de vida deles. De antemão eu te respondo por que eles resolveram escravizar os africanos. Os africanos eram um povo que tinha muita força, era um povo forte e também conhecedor do trabalho agrícola.
eles tinham habilidade de trabalhar com o cultivo da terra. Então eles já sabiam fazer esse tipo de trabalho, tá? Bem, vamos para a página 39. Quem eram as pessoas escravizadas? No início da colonização, nós vimos que o trabalho era praticamente realizado pelos indígenas. Então, o povo indígena foi o primeiro povo a ser escravizado. Logo depois vieram os africanos. Os africanos, eles começaram a ser trazidos, né, em maior número lá pelo meado do século XVI. Essa informação está aí no seu segundo parágrafo, tá? Tanto homens e mulheres e crianças eram aprisionados e assim vendidos como escravos. Tem uma foto aí na página 39 que nos chama bastante atenção, ó. E sobre ela você vai responder a questão número 1. Preste atenção. Essa foto, olha no rodapé dela, embaixo dela tem uma legenda. Ela foi pintada por Jean-Baptiste Debré, representação de portugueses capturando indígenas, cerca de 1834. Ela é a escravização de indígenas que foi proibida em 1755, mas continuou ocorrendo ilegalmente. Essa foto representa isso. Observe a gravura acima, leia a legenda e responda, assim nós já fizemos. Como que os indígenas foram representados? Olhem para os indígenas aí, ó. Os indígenas são os que estão, né, entre os homens armados. Os homens armados aí são os portugueses. Eles têm que expressão, né? O que eles demonstram para a gente? Então, eles, principalmente as crianças, elas demonstram o quê? Né? Que elas estão assustadas, elas estão com medo. Elas não sabem, não entendem direito o que está acontecendo. Qual tipo de sentimento é possível notar? É possível notar o sentimento de tristeza, de preocupação, de dúvida, né? O que vai acontecer? Né? Por que estão nos aprisionando? Então, esses são os sentimentos que essa foto nos revela. E por que os portugueses escravizaram africanos e indígenas? Eles escravizavam para o trabalho, né? Eles queriam mão de obra para trabalhar na exploração das riquezas da nova terra, da colônia que estava se iniciando no Brasil. Para isso eles queriam escravizar tanto africanos quanto indígenas, certo? Vamos para a página 40. O tráfico negreiro. Tráfico negreiro no Brasil era a venda dos escravos. Tráfico é quando você vende algo que é ilegal, né, que é proibido. Então, por isso, tráfico. E no primeiro parágrafo, eu queria que você grifasse ele aí com a tia. Eu vou ler junto com você. O tráfico negreiro para o Brasil era feito principalmente por mercadores portugueses. Esse comércio era bastante lucrativo. Os portugueses trocavam armas, tecidos e outros produtos por africanos escravizados. Depois, vendiam os escravizados no Brasil e em outras partes da América. Claro que se não fosse algo que gerasse muito lucro, né, muito dinheiro, os portugueses não se interessariam. Por isso a escravidão, né, o tráfico negreiro durou tanto tempo e era uma forma desumana. Logo embaixo aí você vai ver uma foto do navio negreiro. O navio negreiro era assim chamado porque ele só era para trazer os negros da África para o Brasil. E eles vinham em péssimas condições de viagens. Eles vinham na parte chamada do porão do navio, onde tinha pouca ventilação, não tinha iluminação,
eles não tinham higiene sanitária, ou seja, não havia banheiro, não tomavam banho, a comida era muito ruim, era pouca água, então muitos morriam durante as viagens, os que morriam eram lançados ao mar. Então, assim, a viagem realmente era muito precária. E a viagem durava quanto tempo, Tchalba? Olha lá na página 41, ó. Geralmente, a viagem levava de 3 a 6 semanas para chegar ao Brasil. E muitos deles ficavam doentes, né? Morriam, como a tia já acabou de falar para vocês. Aqui, ó, nessa imagem da página 41, ó, a gente pode observar, né, uma pintura que foi feita mais próxima, como se estivesse dentro do porão. E aí vocês vão observar as pessoas todas amontoadas, né, bem juntinhas uma das outras. E aí tem uma pergunta aí do número 1 na letra A, que diz assim, ó, observe a imagem e responda. Por que uma das pessoas está segurando um lampião? Né? Eu acabei de falar para vocês, porque o porão dos navios eram o quê? Escuros, não havia, né, claridade. Letra B, há 2 pessoas carregando um homem. Por quê? Provavelmente esse homem está doente ou ele já morreu e ele está sendo retirado, né, do porão do navio. Comparem essa imagem com o esquema do navio negreiro na página anterior. Eles apresentam a mesma visão? Por quê? Ele não apresenta nitidamente a mesma visão, mas nos dá a entender que é o mesmo lugar. Por quê? Porque os negros estão todos amontoados, né? Todos muito juntinhos aí. Bem, Tchalba vai deixar abaixo desse link um videozinho no YouTube que traz mais detalhes sobre o navio negreiro, sobre a viagem, como eles eram escravizados, para onde foram levados, não só para o Brasil, mas para onde foram levados todos os africanos como escravos. Não foi só no Brasil que existiu escravidão, vocês vão poder ver isso. E aí eu quero que você assista com bastante atenção, ele é pequenininho, não é demorado, ele se chama O Tráfico de Escravos. Então abaixo desse vídeo eu vou deixar o link para você estar assistindo em complemento dessa explicação que a Tchalba deu hoje, tá bom? E para a próxima aula, a Tchalba vai deixar abaixo também a agenda. Vou passar a leitura para vocês e a atividade das próximas páginas para a gente prosseguir nesse assunto na próxima aula, tá bom? Então eu vou pedir você para, ao encerrar essa videoaula, você torne fazer uma leitura com calma de todo o texto, que a Tchalba só falou de algumas partes. Eu quero que você leia todo o texto da página 38 até a página 41, grife as partes importantes e, se porventura tiver alguma dúvida, manda para a Tchalba perguntinha e que eu te ajudo a esclarecer, tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a nossa próxima aula.